Então, meninos do nono ano, vamos terminar este assunto por vez, corrigindo a última atividade que está com vocês, não é isso? E a gente está encerrando aqui propriedades com os radicais. Mais uma vez, eu vou fazer um breve comentário antes de partir para a correção. Só irei corrigir da atividade que vocês têm, a oitava e a nona questão, que foi que eu enviei para vocês mesmos. Mas tem duas letrinhas aí que vocês vão fazer sozinhos. Então, primeiro, P1. Observe bem o que diz aí em P1. Se você tem índices, o índice m igual ao expoente n do radicando, você pode eliminar o índice com o expoente e ficar apenas com radicando a. Aí você lê a raiz enésima de a elevado a n. Resposta a, porque você vai eliminar o índice com o expoente, porque eles são iguais. P2. P2 é a pergunta, e se eles não forem iguais, o que você vai fazer? Primeiro você observa se tem divisor comum entre o índice do radical e o expoente do radicando. Se tiver divisor comum, você simplifica. Quem é o divisor comum aqui em P2? A letra P, que está simplificando o M e o M, certo? P3, o que diz a propriedade P3? P3 fala o quê? Repara que em P3 você observa que tem dois radicais, mas muito cuidado com isso. É um radical dentro do outro radical e não tem nenhum elemento entre esses dois radicais. Você tem um índice m e tem um índice n. Então, a raiz enésima da raiz enésima de a. O que você vai fazer? Aí, como são dois radicais, você transforma em um apenas. Como? Multiplicando os índices. Quem são os índices m e n? Então, toda vez que você olhar um exemplo e nesse exemplo aparecer dois radicais um dentro do outro, você vai multiplicar os expoentes. P4. Aí você não vê dois radicais, você vê um só radical. Mas dentro do radical tem um produto. O que ele diz? O radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Ele separou. Repara que A e B estava dentro do radical e agora está fora. Cada um está dentro de um radical. Tanto faz se apresentar dessa forma, já o produto dos radicais, quanto faz apresentar dessa forma, radical de um produto. Se ele te apresentar assim, você pode voltar trazendo os dois para o mesmo radical. Se ele te apresentar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, você pode escrever como raiz quadrada de 6. Por quê? Os índices são iguais, então você pode multiplicar quem está dentro do radical, tá certo? É isso que ele está dizendo. Aqui a igualdade ela é reflexiva. Tanto faz você ter a raiz enésima de A vezes B, que é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, assim como a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, se eu tenho um produto, eu posso separar. Se já estão separados, eu posso juntar. Entendeu, nono ano? A última propriedade é 5. Ele diz assim: o radical de uma divisão é igual à divisão dos radicais. Que é isso? Olhe dentro do radical. Tem uma barra? Tem. Eu posso separar essa barra, tomando só um cuidado. Em cima fica um radical e embaixo fica outro radical. Mas o índice é o mesmo, tá certo? E outro detalhe que é importante, você repara que esse radical aqui, ele vem incluindo o B. Quando você escrever no seu caderno, esse radical tem que trazer o B junto. Se você colocar o radical curtinho aqui em cima e não incluir o B, você não pode aplicar essa propriedade. Não tem nada a ver com a propriedade. Então, muito cuidado com a matemática, que cada detalhe você pode errar ou acertar. Então, nesse caso aqui, quando ele diz o radical de uma divisão, esse radical, repara como esse Vzinho aqui, olha, o Vzinho, como ele é longo. Por que ele é grande demais? Para incluir a base. Olha aí, o A, que é o numerador, e o B, que é o denominador. B está dentro do radical. É isso que eu estou te dizendo. Muito cuidado com isso. O B está dentro do radical, tá certo? Se o B não estiver dentro do radical, você não tem essa propriedade aí, certo? Então, se esse B, que é o denominador, está dentro do radical, você pode separar esse radical. O índice vai ficar o mesmo para os dois, tá bom? Aí, olha a letra A aqui, na oitava questão. A letra A aparece com a primeira? Só uma questão de visualização, é rápido. Você observa. Mas a letra A tem índices iguais? Não, aqui é 3.
desculpa, tem índice com expoente igual não. O índice aqui é 3. E dentro do radicando, o expoente é 1. Então não tem nada a ver com a letra A. Tem a ver com a letra B? O índice aqui é 3. Dentro do radicando é 1. Ó, se aqui só levar 7 quintos elevado a 1 é igual a 7 quintos. Então o expoente dentro do radicando é 1. Então tem divisor comum entre 3 e 1? Tem, é o próprio 1, mas não vai alterar nada. Tem a ver com a propriedade 3? É tão fácil. Repara que tu está vendo dois radicais aqui, só tem 1, então não tem nada a ver com a propriedade 3. Tem a ver com P4? Aqui também é fácil. Repara que dentro do radical tem um produto, aqui não tem produto, tem uma divisão. Então tem a ver com P5. Dentro do radical tem uma barrinha que indica a divisão. Dentro do radical tem uma barrinha que indica a divisão. O que aconteceu? Essa barra que está dentro do radical ficou lá de fora. E o radical foi dividido em dois. Olha, ficou um lá em cima e outro aqui embaixo. Portanto, se eu tenho a raiz cúbica de 7 quintos, é o mesmo que eu colocar a raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 5. Como é que é isso aí, então? Dessa forma, quem escreveu assim no caderno, acertou. A raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 5. Então, o radical, olha o Vzinho aqui, olha o Vzinho, incluindo 5. Esse 5 não pode estar fora desse radical. Se estiver fora, meu querido, você já errou aí no seu caderno, viu? Muito cuidado com isso. Observe neste momento se você colocou o radical incluindo 5. Quem tem esse interesse de fazer um bom primeiro ano no ensino médio ano que vem, tem que tomar cuidado com todas as informações e todos os detalhes. Então, corre no teu caderno e vê se você fez o Vzinho incluindo até o 5. Se não fez, já errou. Aí você escreve o correto para responder certo, tá bom? Aí então fica a raiz cúbica, aparece tanto no numerador quanto no denominador. Aí separou aqui usando a barra. Vem a letra B. Como é que lê essa letra B? Do mesmo jeito que lê a letra A? Não, aqui eu estou olhando 3, eu falo raiz cúbica. Aqui eu estou olhando nadinha. Eu vou dizer raiz 1? Não existe. O menor valor para o índice é 2. Então você vai dizer raiz quadrada de 7 sobre 3. Raiz quadrada de 7 sobre 3. Então eu tenho um radical de uma divisão. Que propriedade é essa? A propriedade 5 de novo. Como é que faz? Então separa. Essa raiz quadrada vai ficar tanto para o 7 quanto para o 3. Então como é que vai ser a nossa resposta? Raiz quadrada de 7 sobre a raiz quadrada de 3. E mais uma vez eu observo, olha o Vzinho incluindo aqui o 3, olha o radical incluindo o 3. Se no teu caderno você não escreveu até embaixo, você tem que arrumar. Então a resposta está aqui. Quem escreveu dessa forma, acertou. Ficou raiz quadrada de 7 sobre a raiz quadrada de 3. Aí vem a letra C. A raiz quinta de 3 ao quadrado sobre 2 ao cubo. A raiz quinta de 3 ao quadrado sobre 2 ao cubo. O que é isso? P1, P2, P3, P4 ou P5? Novamente é P5. Eu tenho um radical e uma divisão lá dentro do radical. Então é a quinta propriedade. O que eu vou fazer? Eu vou separar. Está aqui um único radical, vão aparecer agora dois. Vai ficar raiz quinta de 3 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 ao cubo. Então, quem escreveu dessa forma, acertou. Raiz quinta de 3 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 ao cubo. Essa é a resposta. Aí, gente, essa questão aqui, muito cuidado com ela. Você já percebeu que eu botei uns códigos aqui do lado? Significa que vão ter 3 passos. Por que 3 passos? Pensa um pouquinho. Porque você vai ter mais de uma propriedade aí para aplicar e simplificar essa situação aí. Primeira propriedade é a P5. Eu estou olhando uma barra, então eu posso botar raiz oitava de 2 à quarta sobre raiz oitava de 3 à quinta. Então, a nossa primeira resposta está aqui. Quem fez dessa maneira, acertou. A raiz oitava de 2 à quarta sobre a raiz oitava de 3 à quinta. Aí, encerrou a questão bem aí? Não, aí você tem que tomar cuidado. O que mais pode ser feito? Aí tem que olhar com calma para a questão. Qual seria a próxima propriedade? Já foi aplicada a quinta propriedade. Qual seria a próxima propriedade que você pode aplicar?
Observe os índices. Aqui o índice é 8, o expoente é 4. O índice é 8, o expoente é 5. Qual seria dessas propriedades, P1, P2, P3, P4 ou P5, que você pode aplicar? Olha, é rápido aqui, você pode aplicar P2. O que diz? Você pode simplificar o índice com o expoente. Então, quem eu vou simplificar aqui, oitavo ano? 8 e 4, né, não? Eu posso simplificar por quem? Você tem que pensar de novo. Quem vai ser o divisor comum entre 8 e 4? O próprio 4. Não é isso, oitavo ano? Então, a resposta é, você simplifica o 8 por 4, esse 8 aqui, o índice por 4, e esse 4 aqui, que é o expoente, simplifica por 4. Aí, com calma, hein? Cuidado. 8 dividido por 4 é 2. Então, pode ficar 2 ali? Pode, porque o menor valor para o índice é 2. E 4 dividido por 4? 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Tá certo? Então, a resposta, se aqui fica com 2, tu vai dizer raiz quadrada de 2. Porque 2 elevado a 1 é 2. E aqui embaixo, dá para simplificar entre o 8 e o 5? Não, não existe divisor comum, a não ser o 1. E o 1 não vai alterar. Então, a resposta, quem escreveu dessa forma, acertou. Vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre a raiz oitava de 3 à quinta. Aqui não alterou nadinha. Então, aplicamos quantas propriedades aqui? Duas. A P5, separando o radical aqui, ó. Ficou o radical de uma divisão, ficou a divisão de radicais. E depois você usou a P3. Cadê a P3? P2. Que você pode simplificar o índice e o expoente por um divisor comum. E o divisor comum aqui foi 4. O maior divisor comum entre 8 e 4. Você chama MDC. Lembra? Máximo divisor comum entre 8 e 4 é o próprio 4. Aí você vem para a letra E. Olha a letra E. Quantos passos tem? 4. Então, são 4 etapas. Enquanto a letra D foram 3 etapas para chegar na resposta final, a letra E são 4. Como assim? Então, vamos iniciar novamente aqui, olhando para a situação. O que você tem nessa situação? Um radical, e dentro de radical tem uma barrinha, então já é P5. O que você vai fazer com a P5? Esse radical, o índice aqui é 2. Então, você diz assim, raiz quadrada de 2 ao cubo sobre raiz quadrada de 3 ao cubo. Você separa, tá bom? Vão aparecer dois radicais. Então, quem escreveu raiz quadrada de 2 ao cubo sobre raiz quadrada de 3 ao cubo, acertou. Aí, terminou aí? Não. Novamente, você tem que olhar com muito cuidado para a situação aí, para a questão. O que você pode fazer aí? Aí, olha, você vai olhar, meu Deus, e agora que propriedade eu vou aplicar? Eu posso aplicar P1, mas eu não tenho índice igual a expoente. Eu posso aplicar P2 só se eu tiver um divisor comum. Aí você volta. Existe divisor comum? Aqui é 2 e aqui é 3. Aqui no índice é 2 e aqui é 3. Não tem. O divisor comum é 1. Não vai alterar. Então, não é P2. Eu posso aplicar P3, já está fora, porque é um radical dentro do outro. E ali não tem um radical dentro do outro. Será que eu posso aplicar P4? Aí é que a gente vai pensar com muita calma, mas muita calma mesmo, nessa P4 aí, tá certo? Vamos analisar. Tu tem índice e um radical, e dentro desse radical você tem um produto. Aí você acabou separando, ó, apareceram dois radicais e o produto ficou lá de fora. Aí você vem para cá e olha, e agora? Eu posso, olha, a ideia aqui é você observar quem é o índice. O índice é 2. Então você olha para o expoente. Vai tornar esse expoente de forma, você vai arrumar esse expoente de forma que apareça o 2 nele, mas não altere o valor do radicando. Eu posso arrumar essa potência de forma que apareça o expoente 2, porque aqui tem índice 2. Eu vou arrumar a potência 2 ao cubo, de modo que apareça, no lugar desse 3, apareça um 2. Então, como é que eu posso arrumar isso? Usando as propriedades da potência. É o que a gente vai ver agora. Olha o que aconteceu. Eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base.
Eu posso repetir a base, que é 2, e pegar o expoente 1 mais 2, 3. Compreendeu, nono ano? Novamente, eu tenho 2 ao cubo. Eu posso dizer que 2 ao cubo é o mesmo que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Por quê? 1 mais 2, 3. Por quê? 1 mais 2, 3. E por que eu posso somar? Porque eu estou usando multiplicação de potência de mesma base. Repara que a base eu repeti. Toda vez que você tiver essa situação, você pode repetir a base e arrumar os expoentes conforme você precisa por conta do índice. Eu preciso de um expoente 2, porque aqui eu tenho um índice 2. O que aconteceu no denominador? O mesmo que aconteceu no numerador. Eu coloquei 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Aí alguém pode ter feito no caderno dessa forma. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 não tem problema. A ordem dos produtos, dos fatores, não vai alterar o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você está olhando um 3, você pode arrumar esse 3 da maneira que você quiser. Se quiser até usar esse ponto negativo aí, pode. São situações que podem aparecer em seletivo, em concurso aí, tá certo? Então tem que ficar muito esperto do que está envolvendo a tua questão. Aqui, o índice que ele te deu é 2. Repara que esse 2 não aparece, mas você tem que saber que é 2. Quando não tem nadinha, é porque é um 2. É 2 subtendido. Aí, então, o expoente é 3. 3, gente, é maior que 2. Sempre que o expoente for maior que o índice, você vai correr para isso aqui. Repetindo, sempre que o expoente do radicando for maior que o índice, você vai ter que recorrer para essa situação, tá bom? Para simplificar. Aí, o que vai fazer agora? Aí você volta para P1. Por que eu vou voltar para P1? Porque em P1, ele diz assim, ó, se o índice é igual ao expoente, eu posso eliminar o radical. Se o índice n é igual ao expoente n, posso eliminar. Quem vai ser o tal do índice n aqui? O índice n aqui é 2, ó. Índice n é 2, expoente 2. Índice n 2, expoente 2. Então, eu posso eliminar isso aqui com isso ali, tá certo? Então, mas esse 1 eu posso eliminar? Não, não é igual a 2. Esse 1 do 3 aqui também não vai eliminar, não é igual a 2, significa que só quem tem expoente 2 vai sair de dentro do radical. Olha, a gente já está antecipando um passo aí muito importante no conteúdo do nono ano. Então, como é que vai ficar isso? Você corta quem tem expoente 2. Por que vai cortar quem tem expoente 2? Porque o índice aqui é 2. A gente está usando T1. Sempre que o expoente for igual ao índice, a resposta é só o radicando. No caso, o radicando aqui que ele considera é aqui a base 2. Mas você percebe que tem um elemento aí, ele não tem expoente 2. Então, o que vai acontecer com ele? Nadinho. Ele simplesmente fica dentro da raiz. Então, esse 2 elevado a 1 continua dentro da raiz. Esse 3 elevado a 1 continua dentro da raiz. Quem saiu? Esse 2. Por quê? Porque o expoente dele era 2. E esse 3, por que ficou lá de fora? Porque o expoente dele era 2. Tá certo? Nono ano, muito cuidado com esta letra E. Muito cuidado com esta letra E. Vai ser muito solicitada para vocês. Aí vem a nona questão. A nona questão é semelhante à oitava questão, tá certo? Que você tem que arrumar e depois usar uma das propriedades. Aqui de cara me diz logo que propriedade eu posso usar. P1, não. O índice tem que ser igual ao expoente, não é P1. P2, não sei. O que diz P2? Você pode simplificar o índice com o expoente. E pode, Pensa em um número aí que dá para usar para dividir o 8 e o 6 ao mesmo tempo. Pensa, 1 minuto para ti. É o 2, né, gente? Então, eu posso dividir por 2. Agora, ver então o que vai acontecer. É o 2. Então, você bota 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2. E repete o radical. Então, aqui, ó, a raiz oitava de 3 elevado a sexta é o mesmo que 8 dividido por 2, aí fica um radical, e 3 elevado a 6 dividido por 2. Esse 3 não mexe não, é só o expoente, tá bom? Expoente com índice. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, qual vai ser a resposta final do nono ano? A raiz quarta de 3 ao cubo.
a raiz quarta de 3 ao cubo. Eu tinha a raiz oitava de 3 à sexta, simplificado, fica a raiz quarta de 3 ao cubo. O que aconteceu? Usamos o 2 para simplificar o índice e o expoente, tá certo, nono ano? Certo. Aí vem a letra B. A letra B vai ocorrer o mesmo que a letra A. Por quê? Observa, o índice é 15, o expoente é 10. O índice é 15, o expoente é 10. Quem é o divisor comum nono ano? Tempo. Alguém falou 2, não é 2, porque o 10 pode ser dividido por 2, dá exato, dá um número natural. Mas 15 dividido por 2 não dá um número natural, vai dar um número racional. E aqui só cabe número natural, tá certo? Não pode vir número quebradinho, não. 15 por 2 é 7,5. Alguém pode estar falando aí do outro lado da tela. Porém, 7,5 não é aceito aqui. Tem que ser o número inteiro. Então, não pode ser 2. Pronto, nono ano. Pensa mais um pouco. Quem eu vou usar? 15 e 10. Qual é o maior divisor comum entre 15 e 10? Quem falou 5, baixinho aí, acertou. Então a resposta é 15 dividido por 5 e 10 dividido por 5. Aí você fica com radical aí, ó. Fica a raiz de 15 dividido por 5 de A elevado a 10 dividido por 5. Pronto. Por que o 5? 5 é o maior número que divide 15 e 10 ao mesmo tempo. Então, como é que vai ficar isso? 15 por 5, 3. Então, eu vou ficar com uma raiz cúbica. Eu tinha uma raiz 15ª. Vou reduzir para uma raiz cúbica. 10 dividido por 5 é 2. Então, eu vou ficar com A elevado a 2. Então, quem escreveu dessa forma acertou. Fica a raiz cúbica de A elevado ao quadrado. Eu tinha raiz 15ª de A elevado a 10, fiquei com a raiz cúbica de A elevado ao quadrado. Repita esse vídeo várias vezes se você não estiver entendendo. Você pode colocar, quem já entendeu, na hora que estiver vendo o vídeo, pode até aumentar a velocidade para correr para o próximo assunto. Mas quem não entendeu pode reduzir a velocidade para ouvir a explicação pausadamente, se você for assistir esse vídeo pelo YouTube, tá certo? A letra C. Você percebe que a letra A, eu tenho aqui dois números pares, eu usei o 2, foi o maior divisor comum. Eu tenho aqui na letra B um número par e um número ímpar, mas acabei usando o 5, o maior divisor comum entre eles. Não posso usar o 2. Para usar o 2, os dois têm que ser pares. Aqui os dois são pares. Aí eu posso usar o 2 se eu quiser, né? Porém, você, nono ano, vai dizer o quê? Bom, mas o maior divisor entre 4 e 8 é 2? Existe um outro divisor maior que 2. Então, 2 não é o maior divisor comum entre o 4 e o 8. O 2 divide eles 2? Sim ou não? Divide. Vou aumentar bem aqui. O 2 divide eles 2? Divide. Tá certo? Essa conversa aqui é importante. Porque tem menino que vai usar o quê? Vai usar o 2, depois vai fazer de novo outra simplificação. Não precisa. Você olha para cá e já diz, puxa, então quem vai ser o maior divisor entre 4 e 8? Gente, é o próprio 4. Aí vai ficar 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá quanto no ano? Quanto dá 4 dividido por 4? 1. Você sabe que 1 não pode ser valor de índice. Portanto, esse radical vai ser eliminado. O radical vai ser eliminado porque nessa simplificação deu 1 para o índice. Então, o radical é eliminado. Menor valor para o índice é 2. Não aceita 1. Você não vai mais escrever o radical. Se você escrever de novo, você vai estar dizendo que 4 dividido por 4 dá 2. Isso não é verdade. Agora, se o radical é eliminado, a resposta é só o que fica dentro do radicando. Já que ele sai, fica só b elevado a 2, né, nono? Então, a resposta final disso aí é b ao quadrado. Olha, eu queria que você prestasse bem atenção nessa conta aqui, porque ela pode ser feita direto. Toda vez que o expoente do radicando for maior que o índice,
pode dividir direto. 8 dividido por 4, 2. Some tudo, fica só b ao quadrado. Entendeu? Mas se não entendeu, vai com calma. Eu peguei quem? O maior divisor comum entre 4 e 8 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Sai fora, esse radical some. E 8 dividido por 4 é 2. Então fica b elevado a 2. Pronto. Aí a gente tem a letra D. O que é isso aí, nono ano? Como é que lê isso aqui, nono ano? Vamos aqui ampliar, porque é tão simples a situação aqui que não precisa nem de muito trabalho, né? O que você tem aí? Raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16, gente? Não precisa aplicar propriedade nenhuma. Pensa aí, nono ano, rápido. Quem pensou no 4 errou. Ou acertou? É 8, né, nono ano? Aqui tem muito aluno que bota um 8 aí e acaba errando. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 tem que ser um número que, quando eu multiplico ele por ele mesmo, tem que dar 16. Se você botar um 8, 8 vezes 8 não é 16, né, nono ano? Então a resposta é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então a raiz quadrada de 16, 4. E vamos para a letra E. Estamos encerrando essa correção, nono ano, significa que a gente vai subir conteúdo novo, certo? Então, a letra E, o que diz a letra E? A raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64, quanto dá? Então, novamente, 64 ele é um número composto. Você obrigatoriamente tem que decompor. Porém, se não fizer, você pode dizer assim, olha, mas a raiz, 64 é o mesmo que 8 ao quadrado. E aí cabe essa conta para cá? Ela cabe, só que você vai ter que arrumar novamente, tá certo? Porque a ideia aqui é você encontrar o índice 3 nessa potência. Você vai ter que pegar essa potência daqui e arrumar de modo que apareça um 3. Aí dá para ir simplificando usando a P1, que você vai eliminando quem tiver o 3. Então, o melhor mesmo, no ano, você pega o 64 e vai dividindo. 64 é par, divide por 2. Quanto é 64 por 2? 32. É par, divide por 2. Quanto é 32 dividido por 2? 16. Aí vai dividindo, até você encontrar um expoente. Qual será esse expoente, nono ano? É o 6, né? Você vai ter 6 vezes o 2 repetindo aí nessa decomposição. Vai aparecer 6 vezes o 2. Direto você vai usar o 2 para decompor e isso vai repetir 6 vezes. Portanto, a 64 é o mesmo que 2 elevado a 6, tá certo? Se o menino colocar que 64 é 8 ao quadrado, aí ele pega esse 8. O que é 8? É 2 à terceira. Então fica 2 à terceira elevado a 2. Aí potência de uma potência, 3 vezes 2, 6 também. Pode ser por aí, tá bom? Mas aí você tem que conhecer bem as propriedades da potência, que desde o sexto ano, aliás, desde o quinto ano, o professor já trabalha contigo esse assunto. Então aqui, decompôs o 64, fica 2 a 6. O que vai fazer agora? P1, P2, P3, P4 ou P5? Não é P1. P1 é quando os expoentes são iguais. O que é P2? É quando você consegue simplificar os expoentes. Dá para simplificar? Dá, né, gente? Pensa em qual número eu vou usar para simplificar o 3 e o 6. É o 2, porque tem um 6 aqui? Não, nono ano. Você tem que reparar que são dois números. 2 divide 6, mas não vai dividir 3 para dar um número natural, não. O resultado não vai ser natural. Então, você vai ter que pensar em outro número. Quem vai ser esse outro número, nono ano? Quem colocou 3, quem falou 3, acertou. Então, você vai simplificar por 3. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Esse índice vai ser dividido por 3 e esse expoente vai ser dividido por 3, tá certo? O mesmo número para os dois. Tu não pode botar nesse aqui 2 e naquele ali 3, tá bom? Tem que ser o mesmo número. Por isso que lá aparece M dividido por P e M dividido por P. P aparece nas duas situações, tá certo? Quer dizer que o maior divisor comum tem que ser o número que vai dividir os dois aqui ao mesmo tempo. Não pode ser número diferente. 3 por 3, 1. Então, tu já sabe que vai cortar esse radicando aí. Você já sabe que vai cortar o radicando. E aí fica o quê? Você vai ficar com apenas 2 ao quadrado. Por quê, gente? Porque 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai embora um radical. Aí fica só a potência aí. 2 elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2.
Parei aqui, acabei? Não, nono ano, mas a resposta dessa eu não aceito, não. Você está no nono ano, 2 ao quadrado, lembre-se, ainda pode fazer mais uma coisinha. Quanto é 2 ao quadrado? Essa pergunta é absurda até fazer, é 4, né, nono ano? 2 vezes 2 dá 4. E aí estamos indo para a letra F. O que tem na letra F? Raiz cúbica de 27. Pronto, o que é raiz cúbica de 27, gente? É bom você prestar bem atenção aqui, porque isso aqui você vai treinando de forma que, quando aparecer, você tem que dizer a resposta depressa e rápida. Primeiro, 27 é um número composto, você vai decompor. 27 dividido por 2, pode? Não, que não é par. Por 3, pode? 2 mais 7, 9. Então pode por 3, porque 9 é múltiplo de 3. Aí 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quantas vezes o 3 apareceu? Lá na decomposição dos fatores primos, 3. Então, quem escreveu dessa forma? Raiz cúbica de 27 é o mesmo que a raiz cúbica de 3 ao cubo? Acertou. Terminou aí? Não, porque agora você volta em P1. O que diz P1? Toda vez que o índice for igual ao expoente, você pode eliminá-los e ficar apenas com quem, nono ano? Fica apenas com 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Pelo simples fato de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, tá bom? Aí vem a letra G. O que diz a letra G? A letra G já traz um monômio. Olha aí, os meninos do 8º ano sabem muito bem o que eu estou falando quando a gente fala monômio, né? A parte de polinômio. Por que isto é um monômio? Porque eu tenho a parte numérica 25, a parte literal, que é x ao quadrado. Esse monômio tem um grau. Qual é o grau dele? 2. Ele é do segundo grau porque o x está elevado a 2. Pronto. Posso simplificar? Claro que pode. Primeiro, 25 é um número composto, você vai decompor. E x ao quadrado precisa decompor? Não, gente. Só se esse expoente aqui fosse muito grande, você ia arrumar algumas propriedades da potência. Aí, outra coisa que você tem que observar bem, quem é o índice? O índice é 2. Então, muito cuidado aí. Olha o que aparece na tua primeira resposta. Decompondo 25, todo mundo sabe que 25 é o mesmo que 5 ao quadrado, né? Então, fica 5 ao quadrado, no lugar do 25, vezes x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes x ao quadrado. E agora, nono ano, volta para P1. O que diz P1? Quando o índice for igual aos expoentes, você pode ir eliminando. Gente, apareceu. O índice aqui é 2, não é 1, pelo amor do Pai Eterno. Aqui o índice é 2. 2 é igual a 2, eu vou ter que eliminar. 2 daqui é igual àquele 2 ali, eu também vou ter que eliminar. Então, serão duas eliminações simultâneas no ano. Sim, duas eliminações simultâneas. Então, como é que fica? Você vai eliminar tudo. Esse 2 com índice e esse 2 com índice. Por que pode fazer isso? Professora, mas aqui só tem um radical, só tem um número 2. Por que eu estou eliminando? Porque a gente está aplicando automaticamente aqui a quarta propriedade, que diz assim: o radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Se você for separar esse radical aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí fica evidente que você tem que eliminar o 2 com índice e esse 2 com índice também do radical, que se você separar. Como eu não quis separar, deixei aqui por conta de espaço mesmo, a resposta é: elimina todo mundo que tem o índice igual a 2. Todo mundo que tem o mesmo valor do índice, toda a potência com expoente igual ao valor do índice, você elimina. E fica quem? Somente a base. Eu cortei até embaixo, né? Não era para ter feito isso, mas aí você entende que eu estou somente eliminando esse 2 com o 2 daqui. Então, a resposta fica o 5 vezes x. Eu não estou eliminando o 5 e o x, é só o 2. Eu vou até tentar aqui. Vou tentar não. Vou reduzir esse pedacinho aqui para você entender que eu estou reduzindo apenas o índice
com o expoente. Por favor, nono ano. É o expoente que eu estou eliminando aqui. Eu não estou eliminando o x, não, tá bom, nono ano? Exagerei aqui na barra, mas podemos corrigir agora mesmo. Então, esse radical vai embora. Lembrando de novo, o que está acontecendo aqui? Eu posso pegar isto e separar, porque esse aqui é o radical de um produto. Eu posso separar usando a quarta propriedade. Quando eu uso a quarta propriedade, vai ficar a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, se eu não quiser separar, eu posso já entender isso aqui e vai eliminando 2 com 2, 2 com 2, fica 5x. Tá bom, nono ano? E aí, a gente encerra com a letra H. Essa última questão, eu acho que eu estou corrigindo tudo, né? Você tem aí a raiz cúbica de 8a elevado a 5. A raiz cúbica de 8a elevado a 5, hein, nono ano? A raiz cúbica de 8a elevado a 5. Como é que resolve? Primeiro, o 8, que é a parte numérica do monômio, o 8 é a parte numérica do monômio. Esse 8 eu vou decompor. O 5 é a parte numérica do monômio? Não, o 5 é o expoente da base. No caso, a base aí é o A. Então, a parte numérica a gente chama o 8, é o número que vem do lado da letra. O número que vem em cima da letra chama expoente, tá bom? Então, 8 você vai decompor. Como assim? Vai fazer 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quantas vezes o 2 aparece na decomposição ali, na ordem dos fatores? 3 vezes. Então, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Grava no ano. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. Grava isso e leve para o ensino médio. Então, como é que fica a tua resposta em seguida? Simplesmente assim. A raiz cúbica de 8a elevado a 5 fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a ao cubo vezes a ao quadrado. Olha, aqui eu paro para você pensar um pouquinho. Por que apareceram dois a's aí? Era só um. Só tem um a elevado a 5. Pensa um pouquinho, nono ano. Pensou, né? Por que apareceu a ao cubo vezes a ao quadrado? Porque este a ao cubo vezes a ao quadrado, a gente está usando propriedade da potência. Multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. É por isso. Então, esse 5, eu estou olhando ali o índice 3 e eu estou olhando o expoente 5. Eu posso encontrar o 3 dentro do 5? Posso. Usando a multiplicação das bases aqui, fica a elevado a 3 vezes a elevado a 2. Quando você usa isso, é a propriedade da potência, que você pode separar com a multiplicação, porque 3 mais 2, 5. Na multiplicação, você soma os expoentes, tá certo? Então, colocamos dessa maneira para entender que tem um 3 aqui para poder ir eliminando. O tema aqui é simplificar. Simplificar é reduzir, 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 reduzir. Tornar mais simples possível. E para simplificar, a gente tem que perceber, será que dá para botar o expoente igual ao índice? Pode. Nesse A elevado a 5 eu posso arrumar. E o 8? O 8 já vem arrumadinho, ó, o expoente 3. Então já vai ser eliminado aqui, né? Então, o que será o próximo passo, meu número? Quem eu vou eliminar? Vai sair esse 2, vai sair esse A. Por quê? Porque eles têm os mesmos valores que o índice no expoente. Então, o que vai ocorrer é isto. Da mesma forma que fez aqui, que eu cortei, aqui eu não quis cortar, porque aí você já tem que entender. Esse 2 ficou do lado de fora do radical, do lado de fora. Por quê? Porque ele saiu, ele tem um índice, um expoente igual ao índice, então ele sai, não precisa ficar lá não. Então, você elimina usando a P1, índice igual a expoente, eu posso eliminar o radical, então eu fico só com a base. Aí esse outro lado, onde que ele vem? É esse A aqui, ó. O expoente dele é 3, o índice é 3, então ele foi eliminado. Ele sai de dentro do radical. E por que esse A não saiu? Um minuto para você pensar. Acertou quem pensou que ele não saiu porque ele não tem um expoente igual ao índice. Por isso ele fica dentro do radical. Tá bom, nono ano? Cuidado com essas questões.
você pode fazer um print, deixa eu ver se eu arrumo aqui a tela para você, fazer um print dessa página aí e arrumar seu caderninho. Arrumando mais um pouquinho, para vocês olharem aí. Pronto, assim dá. Você pode fazer um print aí e estudar, não é? Olha o que aconteceu, a resposta da oitava questão, olha como ela é, e a resposta da nona questão. Espero ter ajudado vocês. Peço, pelo amor do Pai Eterno, que vocês revejam esse assunto várias vezes, tirem a dúvida de vocês várias vezes. Se forem assistir esse tema aqui, esse vídeo pelo canal, o canal que eu tenho aí, você pode escrever lá um comentário e reclamando se entendeu, se não entendeu, alguma coisinha assim para eu retornar em alguma coisa. Ok?